Oi, pessoal, eu sou a Fernanda Garcia e estamos aqui em um episódio do Vendas Não é Bagunça. Eu que geralmente estou aqui como co-host, hoje estou como host, porque vocês devem imaginar quem eu vou entrevistar. Jéssica Bosco, a idealizadora aqui do podcast. Jé, te apresenta para quem ainda não te conhece. De repente, e né? vamos pro conteúdo que eu tô cheia de perguntas maravilhosas aqui para ti. Bom, Fê, muito obrigada. Gente, a ideia surgiu de eu pedir pra Fê me entrevistar justamente porque a gente tem já pessoas que nos seguem e eu sempre trago alguém aqui e falei, opa, eu acho que não contei uma história ainda. Então, essa é a oportunidade. Prazer, eu sou a Jéssica Bosco. Vim do mercado de tecnologia, atuo com vendas há mais de 10 anos e hoje eu dedico o meu tempo e a minha energia treinando outros times de venda e estruturando áreas de prospecção e vendas dentro das empresas. Então, eu também já estou bem ansiosa porque quero compartilhar muita coisa e pode seguir, Fê. Bom, vou tirar uma dúvida aqui que muita gente tem, porque só te conhece de hoje, de fazer conteúdo, de estar em podcast, em eventos, ter a sua própria empresa. Então, conta pra gente como que foi o teu início. Já foi um início glorioso? Foi um super. início difícil, assim, sofrido? Conta pra gente como é que foi. Ai, Fê, muito bom. Eu venho de uma família muito humilde e durante os meus primeiros anos, esses dias até fiz um conteúdo no LinkedIn contando com quantos anos eu comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar com 13 anos no meu pai. Meu pai tinha uma empresa uma empresa de transporte pequena. Com 14 anos, eu fui para o mercado de trabalho real, eu fui contratada por uma empresa e naquela época nem era assim um estágio. Eu trabalhava das 8 às 6 mesmo, todo dia, e estudava Mas não à era noite. em exploração infantil? Então, isso que meio que... Quantos anos tu tens? Não, e aí 14, né? 14 eu comecei a trabalhar e vai denunciar muito a minha idade isso agora. Comecei com 14, com 16 eu já estava em outra empresa. E eu, de 17 para 18... eu fui trabalhar no Jornal de Santa Catarina, que aqui em Blumenau, na época, era o jornal impresso e ele era um dos maiores veículos de comunicação. E eu comecei a trabalhar lá no comercial. Eu fiz entrevista para uma área, mas quando eu fui fazer a entrevista, eu lembro que o RH falou assim, Jé, a gente tem uma vaga muito bacana no comercial, eu acho que tu se daria bem. Tu topa vir fazer a entrevista pro comercial? Eu falei, topo, acho que vai ser legal, bacana para mim. E fui fazer a entrevista e deu certo. E eu fiquei um bom tempo no jornal e aprendi muito. E ali, eu digo que foi uma sementinha para eu me apaixonar pela área comercial. Claro que eu não fazia venda direta, eu estava dentro do jornal fazendo uma ponte entre o jornal e os anunciantes, né? E um pequeno processo. Mas eu comecei a ver como as coisas funcionavam e foi o meu primeiro emprego numa grande empresa que tinha hierarquia, que as coisas eram estruturadas e que tinha processo. Eu falei, gente, a área comercial é muito boa. Depois eu fui para outras empresas de comunicação, passei por uma filial aqui em Blumenau, que era da Editora Abril, trabalhei na Rádio Atlântida, fui passando por algumas outras empresas, até que em determinado momento eu entrei em uma startup. E aí, Fê, assim, ó, tudo que eu tinha aprendido até ali serviu de base, mas a startup mudou a forma como eu via a área comercial. Mudou totalmente. Quando eu entrei na Movidesk em 2018... eu entrei para ser pré-vendedora e eu falei, nossa, sabe quando dá aquele, tipo, a minha mente explodiu? Quando dá aquela explosão de mente, eu falei, que mercado é esse que eu nem sabia que existia? Porque em 2018, a área de tecnologia em algumas regiões ainda estava começando a se desenvolver. Eu nem sabia que isso existia, não sabia nem que aquela profissão existia e ela tinha tantas possibilidades. O que eu aprendi em um ano, no meu primeiro ano de startup, talvez eu teria levado 10 anos para aprender numa empresa tradicional e provavelmente eu levei 10 anos da minha jornada para aprender ali. Então, em um ano, eu evolui muito e eu falei, achei o que eu quero fazer da minha vida. Quando a gente recebe hoje um aluno lá dentro da comunidade e esse aluno, eu tô enxergando a área comercial, mas eu não sei se é para mim, não sei se tem futuro, eu sempre lembro da minha história. Eu poderia ter encarado isso só como mais um cargo e dali a pouco ter passado para uma outra empresa e ter desistido porque ser pré-vendedor não é uma tarefa fácil, mas eu entendi que tinha uma possibilidade de crescimento muito boa e que eu ia aproveitar. E quem fez essa carreira fui eu. A gente essa semana até, né, conversou a gente foi num evento, eu e a Fê, e aí tinha a Lu Apolaro falando sobre carreira, e ela falou, poxa, tu tá num carro e tu quer ir pra praia, mas o motorista tá indo pra montanha.
Você não deveria dirigir o próprio carro? Ou você não deveria pedir pra... Cara, deixa eu guiar porque eu tô indo pra praia? Ou eu saio e peço uma carona pra ir pra praia e eu que vou guiar a minha carreira? Foi exatamente o que eu fiz. Eu entendi que ou eu faria um movimento pra guiar minha carreira pra onde eu queria, ou as pessoas iam me levar pra onde elas achavam que eu mais me encaixava. Isso, alguns pré-vendedores que vão nos ouvir agora podem se identificar, mas é o que eu vejo que as pessoas às vezes não fazem. Então, eu comecei lá na área de comunicação, fui indo, mas a minha carreira teve uma virada de chave nos últimos 7 anos, quando eu tive a oportunidade de entrar na primeira startup que eu trabalhei, numa primeira empresa de tecnologia. E aí, daí... A Jéssica né? já passou por muitas empresas, sempre em cargos ali... pré-vendas mais sênior, liderança. E algumas coisas que tu falou que eu não sabia, do jornal e da rádio. Mas eu sempre lembro de uma que tu fala que era da área têxtil. E que foi verdade. ali que tu tomou coragem de, não, eu vou sair, eu vou encarar uma empresa nova, contra tudo e todos. E a partir dali o negócio começou a acontecer, né? É verdade. Nessa época do têxtil, eu trabalhava no saque de uma empresa aqui de Blumenau bem grande. Eu tinha saído de uma outra empresa e não sei por que eu caí no saque, mas era o saque era um saque B2B, assim, a gente atendia os lojistas, né? E saque é sempre aquela coisa, tem sempre alguma coisa para resolver, um problema para resolver, e é o pós-venda. Ou seja, o representante já tinha feito a venda e aí caía para eu resolver. Eu falava, gente, mas em outras empresas eu também fazia essa parte do pós-venda. Surgiu uma vaga na Movidesk. Eu me candidatei primeiramente para uma vaga que estava aberta no financeiro. E o RH falou, olha, eu tenho uma vaga aqui no comercial que eu acho que se encaixa mais. A história se repetindo. Conversei com eles, me encaixei e era para eu ser pré-vendas. E eu só conhecia o pós-venda. Falei, nossa, o que será que faz esse pré-vendas? Eu lembro que quando eu contei para minha família que eu ia sair dessa empresa muito grande, com tudo estruturado e muito seguro, para ir para uma startup que estava começando, não tinha nem plano de saúde, não tinha nada ainda. A gente não sabia o potencial dela, né? Ninguém sabia o que ela ia virar. Eu lembro que eles falavam, não, tu é louca, pelo amor de Deus, como assim? Mas, um I e um D alto, né? Arrisquei, só quem arrisca merece ver o extraordinário. Arrisquei. E deu muito certo. E aí eu lembro que nas minhas primeiras semanas, eu tinha que fazer um trabalho de qualificar aquela empresa e entender o que fazia sentido para ela. E eu cheguei em casa e falei assim, gente, é maravilhoso, o pré-vendas é maravilhoso. Eu não preciso resolver problema, eu vendo um sonho. E para mim, eu resolvo uma dor específica daquela empresa. Para mim, isso era mágica, Fê. E era inbound mágica. que tu trabalhava, né? Trabalhava A pessoa inbound. queria falar contigo, falava, Isso. caramba, vamos conversar, deixa eu te entender, Sim. deixa eu ver se eu posso te ajudar. Não, o meu olho, ele brilhava, assim. Eu olhava e falava, cara, olha que mágico. E qual é aquele eu tenho recorde? um produto e eu resolvo uma dor. E qual é aquele recorde que tu fez de ligações, tu lembra? Que esses tempos tu postou e a galera ficou tipo, não é possível. E tu explicou, gente, sim, isso foi possível porque eu fazia dessa forma, porque o processo me permitia. Mas num mês tu fez 100 e não sei quantas, muitas agendas. Como é que tu lembra? Isso, lembro. Essa semana eu tive até um cliente que chegou pra gente com uma meta, e a meta dele era mais de 100 agendas, mas ele é um ticket maior, com um outro processo, ele contrataria um primeiro pré-vendedor. Eu falei, olha, nesse formato outbound, nesse formato vai ser um pouco difícil a gente chegar nessa meta. Mas, sim, eu já cheguei a ter meses que eu fiz, o meu maior mês, eu fiz 176 agendas. Isso dá uma média de 9 agendas por dia. E as pessoas me perguntavam, tá, Jé, como que tu fez 9 agendas por dia? Falei, gente, primeiro, eu trabalhava com um inbound e nessa altura do campeonato eu era uma pré-vendedora sênior. Então eu economizo recurso, eu já sei fazer o meu trabalho e eu tinha uma metodologia, ali eu já aplicava o SPIN muito bem e de cada 10 empresas, se 10 empresas me atendessem, eu tinha certeza que pelo menos metade daquilo eu ia conseguir agendar, porque eu tinha uma linha de raciocínio muito boa. Naquele mês das 176 agendas, a gente teve algumas coisas que culminaram para esse sucesso. Os leads que a gente recebeu do marketing foram bons. Eu tive um processo muito bem claro ali. Eu já sabia aonde investir a minha energia. E era o meu último mês de operação indo para a liderança. E eu tinha uma coisa também, quem está indo para a liderança vai me entender, de deixar um legado. E eu deixei esse recorde. Esse recorde, eu acredito que ninguém tenha batido até hoje. Então, perdurou durante muito tempo. Mas foram 176 agendas. Vai dar para você replicar isso na sua empresa?
Talvez não. Não sei. Não sei, né? Não tô ali, eu não fiz um diagnóstico. Então, agora amanhã, só porque a Jéssica falou, vai ter que todo mundo fazer 100 agendas. Não, calma. O volume de lead, o processo de passar direto pro vendedor, ticket O seu pré-vendedor é médio. sênior? Tem Vários muita... pontos. Exatamente, Sim. tem muita coisa envolvida. E aí tem um ponto que tu traz aqui, que era justamente a minha próxima linha. Que eu e a Gé, pra quem não conhece, sabe quem a não história, sabe, né? nós nos conhecemos num curso em São Paulo, que era para lideranças da área de vendas, pré-vendas, de vendas, tinha até liderança de CS, e nós estávamos lá num momento de estamos galgando a liderança, então a gente vai se educar. A gente tava se preparando, né, amiga? Se preparando, a gente vai se educar em relação a isso, e a gente se conheceu lá e a história seguiu. E desde lá, eu te vi sempre em posições de liderança e cada vez mais na linha de educação. Como foi para ti esse processo de sair da pré-vendas para ir para a liderança? O que te chamava a atenção? O que tu pode dizer para também quem tá olhando para esse movimento? A mesma coisa que eu falei no podcast que a gente gravou com a Janine, que era sobre liderança, que eu... Quem não acompanhou, acompanhe. pelo amor de Deus, gente. Já volta ali nos episódios, pega esse com a Janine, já assiste. Se você tá pensando em ir para a área de liderança, já é a minha dica. Mas eu sentei na cadeira de liderança antes dessa posição existir na empresa. A gente nem imaginava que ia ter uma coordenação de pré-vendas naquele ano ainda, porque o nosso headcount ainda não previa uma posição de coordenação de pré-vendas, e eu já sentava nessa cadeira. De que maneira? Eu estava sempre preocupada com o meu resultado e o do time, eu estruturava relatórios, eu estava preocupada com a minha taxa de conversão. Eu era uma pré-vendedora, nunca tinha trabalhado com a área de pré-vendas, mas que eu já me preocupava de, eu estou me pagando? A empresa me paga esse salário. Eu trago resultado suficiente para isso que ela está me pagando? E eram coisas que eu me perguntava. E eu, por exemplo, na nossa área, nós não tínhamos ainda um one-on-one. Eu cheguei um dia pro meu chefe e falei, eu tava vendo um conteúdo gringo. Imagina, gente, 2018 não era comum isso aqui nas empresas brasileiras. Tava vendo um conteúdo gringo e eu vi que eles faziam muito one-on-one. Eu queria marcar o meu. A minha liderança não tinha, ela não sabia o que ela precisava fazer no one-on-one. E a gente sentou e fez. Eu ia atrás desse conteúdo, porque eu pensava, eu preciso ter essa entrada de conteúdo bom para que a gente consiga, né? Coloquei coisa boa, vai sair coisa boa, para que a gente consiga extrair coisas boas. E eu sentava nessa cadeira. E isso estava linkado, eu ainda não sabia, com o meu propósito desse desenvolvimento. Então, quando a gente chegou na área de educação, até, puxa, hoje a gente gravou um conteúdo com a Bia, eu nem falei. Teve uma época na Movidesk em que a gente era convidado a criar conteúdo pro blog. Eu também fiz isso. Amiga, quem passou, né? Quem passou, passou. Aí depois compartilhava no LinkedIn pra todo mundo dava like. Maravilhoso. Bons e aí o marketing chegou e falou, Gé, a gente não tem nenhum conteúdo de pré-vendas, tu não quer fazer um artigo falando que é pré-vendas? Eu já vi em esse artigo, 2018. é desse tamanho. Sim. Aí eu falei, acho legal. Quando eu escrevi a primeira vez, gente, esse artigo desengonçadinho no blog da Movidesk em 2018, eu falei, nossa, eu gostei de falar sobre isso. Ali eu entendi que eu queria falar sobre isso. Olha eu só. coloquei uma meta pra mim de ser uma pessoa reconhecida, isso, em pré-vendas, respeitada em pré-vendas, uma autoridade em pré-vendas no Brasil. Eu falei, quero chegar nesse lugar. E eu comecei a, com frequência, postar no LinkedIn para ajudar outras pessoas. Não tinha nenhum problema, a empresa, inclusive, gostava que a gente fizesse conteúdo. 2018, então, ali, 19, isso? 2018 para 19. E desde 2019 a gente cria conteúdo, né, Fê? Então, de 2019 para cá, muita coisa já aconteceu por conta desse conteúdo. E eu descobri a área de educação por conta de conteúdos ali que eu fui criando e falando, eu gosto de ajudar os outros a chegarem aonde eu já cheguei, ou me superarem. Vai virar, né? Eu era head de geração de demandas. Cara, vai virar um diretor, vai virar um VP, vai fazer alguma outra coisa. Mas fazer com que ele entendesse essa jornada e galgasse esse caminho. Então, foi ali que eu descobri que, eu gosto de liderança e eu gosto de educação. Essa parte me pega. Tu gosta de liderança e tu gosta de educação. Tu trabalhou em empresas grandes que tinham recebido rodadas e que tu poderias chegar em outras posições também. Em algum momento tu te viu como uma VP de vendas, por exemplo? Ou algum cargo de direção? Sim. Nossa, muito bom isso. Teve uma mentoria que eu fiz em 2019, 20. Agora eu não lembro. E eu estava em uma empresa de tecnologia. E a gente estava montando uma estrutura. Eu sempre fui muito boa de montar estruturas. Então, eu entrava,
A empresa tinha recebido investimento, a gente tinha que sair de X para Y colaboradores. Jéssica, monta isso aqui para a gente ter um crescimento previsível e escalável. Por isso, inclusive, que hoje eu tenho a consultoria e a gente faz isso com outras empresas. Naquela época eu fiz a mentoria e ficou muito claro que eu queria continuar no corporativo até escalar para uma diretoria. Eu não me imaginava como VP ainda, porque eu ainda não entendia quais eram as habilidades necessárias, mas o restante eu imaginava quais eram as habilidades que eu precisaria desenvolver. Então já estava ali pronto na minha mente o que eram os próximos passos que eu precisava desenvolver para chegar lá. E isso também pautava muito quais oportunidades eu aceitaria e quais oportunidades eu negaria. Eu lembro de um dia, eu e a Fê, a gente no estacionamento do CIB, a gente tinha feito alguma coisa juntas. Ou a gente estava junto, ou tu estava numa ligação comigo. E eu tinha recebido uma proposta para trabalhar numa outra empresa. E eu falei, Fê, eu recebi essa proposta. E eu tô em dúvida se eu vou, se eu não vou. Porque o lugar onde eu estou tá confortável, tá legal, eu gosto das pessoas, eu gosto da empresa. O que tu acha? E eu lembro da Fê falando, Gé, isso te deixa mais perto de onde tu quer chegar, que é a diretoria de vendas, para onde tu quer ir, ou te deixa mais longe? Porque se te deixar mais longe, um passo pro lado ou um passo para trás, não vai. Se te deixa mais perto, aceita essa proposta agora. E eu pensava isso, eu falei, não, isso me deixa mais próxima de onde eu quero chegar. Aceitei a proposta e fui, agradeço muito a Fê. A gente trocava muito essas figurinhas. E essa clareza, Fê, isso aqui que eu tô aceitando me deixa mais perto desse meu próximo objetivo, então eu deveria aceitar. Não, eu vou ter que fazer uma volta mais longa depois. Não vai fazer sentido. Só pelo dinheiro, às vezes aqui onde eu tô, eu vou chegar mais rápido, eu vou ganhar mais quando eu chegar ali do que fazendo toda essa volta. Mas aí tu precisa ter clareza, né, de onde tu quer chegar. Pra saber o que é sim e o que é não. Se tu não tem clareza de tu quer ir pra uma empresa ou tu quer estar naquela posição, vou trocar aqui, talvez seja diferente, tu te frustre e às vezes nem sabe o porquê, né? Vou dar o teu próprio exemplo, que tu já passou por cadeira de liderança, tu já passou por cadeira de vendas, já passou por cadeira de pré-vendas, já trabalhou em empresa internacional, e tu tinha a clareza de que tu gostava de fazer as coisas do teu jeito, seguir, ajudar outras pessoas com uma maneira de educar mesmo, mas que o teu resultado, se tu pudesse sentar e ser responsável pelo teu próprio resultado, seria melhor. E uma empresa gringa seria um caminho perfeito. Sim. E eu vou chegar em algum momento aqui no surgimento da consultoria, porque essa é uma coisa muito legal, assim, que muitas pessoas não sabem como que foi. Mas pra mim, antes disso, tem primeiro um comentário que eu sempre faço pras pessoas, que a Gé é uma pessoa que faz. Tu tá pensando em fazer o negócio, ela já está fazendo o negócio. E depois ela resolve os pormenores. Eu acho que por isso que a gente tem uma parceria tão boa. Porque eu já sou mais do planejar. De, às vezes, até demorar um pouco pra fazer as coisas. E aí, quando eu troco com a Gé, ela fala, não, Fê, vai. E vambora. E às vezes ela vai embora, eu falo, tá, Gé, vem aqui. Arruma isso, arruma aquilo. E a gente acaba tendo uma super sinergia nesse ponto. Verdade. Então a Gé, ela vai fazendo. E é muito legal entender também, Gé, a tua parte de criação de conteúdo e marca pessoal. Porque tu falou aqui, né? Eu, lá em 2018, 2019, comecei a fazer conteúdo para a empresa no LinkedIn. Fazendo conteúdo, criando para o blog, identifiquei que eu gosto dessa área de compartilhar, liderança, ajudar, compartilhar. E aí tu começou a fazer isso com mais pessoas também. Quando que tu percebeu que produzir conteúdo era alguma coisa que deveria estar na tua rotina? E em que momento também tu percebeu, opa, eu acho que eu tenho uma marca, Jéssica Bosco, e as pessoas estão, de fato, me reconhecendo por isso. Meu, Fê, muito bom. Eu desde 2019, criava conteúdo e em algum momento eu passei a criar conteúdo também para as empresas onde eu estava. Então, eu passava por uma empresa, eu compartilhava o evento daquela empresa, eu compartilhava o produto que a gente vendia, falava dos benefícios e estava tudo bem. Só que em algum momento dessa jornada, 2020, 2021, eu pensei, gente, peraí, amanhã ou depois eu posso não estar mais nessa empresa. Amanhã ou depois eu posso não trabalhar mais. Eu posso não estar mais na Rapora amanhã. Mas eu sempre vou ser a Jéssica. Eu sempre vou ser Jéssica Bosco. Eu não sei aonde eu vou estar daqui a 10 anos, mas eu continuarei sendo Jéssica Bosco. Posso ter mudado alguma opinião e alguma coisa assim. Eu pensei, ao invés de eu estar atrás de uma marca, eu vou criar minha marca pessoal. Então, faz alguns anos que eu comecei a fazer o conteúdo no LinkedIn atrelado à minha marca pessoal.
Se vocês entrarem no LinkedIn hoje, muitos conteúdos têm o meu rosto, porque eu quero que as pessoas associem quem tá falando, quem tá por trás daquela ideia e coloquem um rosto naquilo. Opa, essa pessoa é responsável por essa ideia. Comecei a criar mais conteúdo no Insta com o meu arroba. A gente compartilhava muito no arroba da Rapor. De 2 anos pra cá, eu e a Fê, a gente começou a compartilhar conteúdo nos nossos próprios Instagrams pra também reforçar essa marca. O nosso Insta, ele é super recente. O nosso Insta profissional não tem um ano. O da Jéssica é o arroba mentora Jéssica, o meu é o arroba Fernanda _ B2B. Eu não sei porque eu tô botando no Garcia, mas é Fernanda _ B2B, não errem. Mas é super recente, né? A gente já vem fazendo no LinkedIn há um bom tempo. Isso. E eu percebi que o LinkedIn era uma boa fonte. Eu falei, poxa, eu vou fazer com que as pessoas se conectem. Hoje ainda, quando alguém me convida para alguma coisa e fala, a gente vê tu e a Fê como referências, isso ainda para mim é meio estranho. Eu falo, como assim uma referência? Porque eu ainda... Eu sei que nós estamos nesse lugar, mas ainda é um pouco... Nossa, tem certeza? É isso mesmo? Mas porque a gente constrói essa marca... Desde muito tempo. E a construção dessa marca não é assim... eu vou fazer vários conteúdos muito legais essa semana. É a constância. Gente, tem semana que eu posto o meu conteúdo e ele flopa. Tem 2 curtidas. Tem semana estão assim. Tem semana que eu posto e tem 1000 comentários e um monte de coisa. E é um assunto... Eu já percebi, inclusive, tá? É um assunto básico. Tem vezes que eu posto um assunto muito óbvio e ele super explode. E aquele assunto que eu estudei 3 dias, que eu trouxe meu Deus, um estudo todo de caso e contei, 2 pessoas curtiram. Eu fui no painel esses dias falar sobre Founder-led Growth, criação de conteúdo ali no LinkedIn, principalmente. Sim. Daí eu falei exatamente isso. Falei, gente, tem conteúdo que... Geralmente conteúdos mais técnicos, que alguém leu, algum estudo, destrinchou aquilo, ou um livro, como é um caso que eu faço bastante, não tem tanto engajamento como, às vezes, tu postar uma foto com a criança na praia e alguma outra... uma mensagem. Não sei por que isso acontece. Eu acho que é importante ter os dois. Porque, né, um meio que topo de funil, fundo de funil. Mas é muito legal quando a gente vai produzindo e entendendo também, né? Tu só consegue entender isso a partir da constância. Isso. E eu gosto da constância. O que fez, eu tenho certeza, tá? Que o que fez a gente chegar no nosso número lá de seguidores no LinkedIn, o que fez a gente ser convidada por marcas para ser embaixadoras dessas marcas, o rosto da marca no LinkedIn é a nossa constância. É a marca saber que, tudo bem, pode ter um post delas que vai ter só 5 curtidas, mas todos os dias elas estão lá educando a audiência. Todos os dias elas estão levando alguma coisa de valor que não, gente, não é bullshit, não é baboseira, é algo de valor mesmo. É a constância com conteúdo de qualidade. Em várias plataformas. Porque só ficar falando lá, aparecendo todo dia pra gerar polêmica, não é o nosso perfil. Não é o nosso perfil. Nosso perfil é, de fato, trazer conteúdo que ajude pessoas, empresas a prospectarem e a venderem cada vez mais e melhor. Isso. E um ponto que tu trouxe aqui, já que eu anotei, é a construção da marca pessoal. Muitas pessoas nos conhecem pela Fernanda da Rapor, a Jéssica da Rapor, mas a Fernanda não é da Rapor. Ela tem a Rapor junto com a Jéssica e a Jéssica a mesma coisa. Nós estamos. Hoje. O futuro a gente não sabe. Exatamente. E a Jéssica tem uma empresa de consultoria, que é a Aquila. Eu trabalho no fundo de investimento, que é a Ipseed. E eu vejo que a gente vem fazendo esse movimento também de ser a Jéssica Bosco, que no momento tem uma consultoria. Mas daqui a pouco pode ser Jéssica Bosco confeitaria. Ou qualquer outra coisa. Mas eu sinto que a gente está conseguindo meio que fazer esse movimento. Sim. E não é um movimento fácil quando as pessoas atribuem, as meninas da Rapor. Acontece muito isso. Nossa, muito. As meninas... Sabe o que eu gosto, Fê? Quando eles falam as meninas da Academia do Rapor. Pra mim, o Academia do Rapor, que ó... Podem continuar, gente. Tá tudo bem. Gente, continua, tá? O nome é Academia Rapor. Mas a Academia do Rapor tem meu coração, tá? Então, essa parte de criação de conteúdo, de ter mais a tua marca... Foi descobrindo isso através da constância de estar lá por um bom tempo. E aí, chegou um momento que tu viu, agora eu estou dando consultoria. Como que foi esse momento, assim, de... Tem uma consultoria? Começou com a Rapor mesmo. A gente trabalha, para quem não sabe, né? A Rapor tem um curso de prospecção online, que você entra numa plataforma completa, com IAs para você utilizar na prospecção. Eu estava num evento essa semana, alguém veio falar, Jéssica, eu amo a Foxy de objeção, pelo amor de Deus, melhor Foxy. Foi a Fábio que falou no meu caso. Pra mim foi a Tati.
chegou pra mim e falou, eu amo a Foxy, adoro. Falei, Tati, maravilha, continue amando. A gente tem ali a plataforma completa e a gente também treina times. E eu chegava para treinar times e as empresas falavam, Gé, ok, adoramos o treinamento, mas além do treinamento, eu preciso de uma ajuda na estruturação, eu preciso que tu revise o meu processo, eu preciso que tu revise o meu script, a minha copy, alguma coisa, a minha cadência. Eu falei, opa, tem um trabalho aqui que eles estão me exigindo que é além da educação. Não é só educar, é revisar ou montar alguma coisa. E as empresas me chamavam também pedindo essa montagem do zero. Tá, Jé, tu monta minha área de prospecção porque eu não sei nem por onde começar. Só que eu não estava disponível no mercado, a gente já tinha só a Rapport, eu não estava disponível para entrar lá como uma head de geração de demanda, ou uma coordenadora de pré-vendas e montar aquilo. Eu falei, gente, tem um mercado aqui. E eu confesso que, num primeiro momento, eu não gostava de consultoria. Eu tinha um pé atrás com essa coisa da consultoria, como muitas empresas têm hoje, porque eu tinha muito aquela visão do charlatão, da pessoa que vende algo, mas não entrega. E eu falei, não, se é para ter uma consultoria, não vai ser dessa forma. Eu vou prometer, mas a gente vai entregar e eu vou trabalhar junto com essa empresa. É que tem uma coisa que é muito importante aqui, né? Tu, de fato, coloca a mão na massa, tu sabe do que tu tá falando. Tu passou pela área de pré-vendas, tu passou pela área de liderança, tu vende na tua própria consultoria, tu te capacitou e tu tem pessoas no teu time hiper capazes também. Muito. Eu acho que esse é um ponto, né? Às vezes tem pessoas que montam consultoria de coisas que elas aprendem, mas nunca colocaram na prática. Isso. Daí ela vai lá vender um sonho. Uhum. Aí eu falei, não, cara, não quero dar consultoria. Mas entendi que dava pra fazer. Tanto é que a gente nem chamava de consultoria, era assessoria. E aí surgiu a demanda da Rapport. Na sequência, eu falei, gente, pera, dá pra gente melhorar isso aqui. Então, eu trouxe outras pessoas. Hoje, nós temos um time de consultores bem legal, bem capacitado também. A gente faz contratação. Então, eu tenho uma pessoa de RH dentro da nossa operação, né? Tenho... o enablement. Isso, a gente tem um profissional de enablement. A gente tem uma parte de treinamento de vendas também, de levar ali um treinamento de liderança. E a consultoria surgiu como um braço da Rapport, mas hoje ela caminha muito bem com esse objetivo de criar a área de prospecção do zero dentro da empresa. Eu entro na empresa, eu contrato, eu ensino, eu coloco a ferramenta, eu estruturo a área, até ela dar os primeiros resultados. A gente ainda acompanha depois dos primeiros resultados para entender que aquilo teve constância e previsibilidade. E eu falo, gente, agora é com vocês, né? Bora lá. Uma coisa que acontece, é bastante comum, inclusive, acontecer comigo, é das pessoas perguntarem, tá, mas o que aconteceu? Que vocês não dão mais treinamento? Aconteceu alguma coisa? Eu falo, não, gente. É que eu entendo que eu não gosto da parte da consultoria, do processo da ferramenta, do acompanhamento por um ano. Eu sou mais do treinamento, da mentoria, do ensinar, de pegar a pessoa pela mão e falar, ó, a cópia é assim, a cadência é assim, a qualificação é assim. E a gente entendeu que dentro da Rapport, não faria sentido ter duas sócias que não estão olhando para a mesma coisa. Então, vamos separar. A Gé ama fazer isso e faz muito bem. Então, foi essa separação. Mas a gente segue com a Rapport. A Thay também é a nossa sócia. E na parte ali do curso, comunidade, estamos ali super... todas juntas olhando para a mesma visão. Mas aqui eu acho que entra muito ponto que conecta com o que tu falou lá no início. De... Tu viu ali no empreendedorismo, não, na empresa de tecnologia, a possibilidade da tua carreira, e aí tu viu que era liderança e tu foi pra liderança. Daqui a pouco tu viu que tu tava já extrapolando a liderança e que tu queria ter alguma coisa tua. Depois, na Rapport, tu percebeu, beleza, muito legal, me contempla de uma forma, mas eu já quero extrapolar de novo e quero ter uma coisa minha que eu consiga, de fato, ser potência aqui em todas as frentes. Isso me leva à próxima pergunta aqui. Como que foi esse teu processo de sair de empresas muito grandes? Porque a gente tinha a Rapport como um hobby de Sim, educação. Que foi ganhando corpo e as pessoas foram nos demandando até o momento que, opa, vamos estruturar. E aí, tu ficou meio a meio. Em algum momento tu falou, eu vou ficar all-in aqui. E depois falou, não, agora eu vou ter a Rapport aqui, mas também vou ter uma outra empresa. Como que foi esse processo? E para as pessoas que estão pensando em sair dos seus trabalhos para entrar no mundo de educação, por exemplo, ou qualquer outra... Ou empreendedorismo, né? Uhum. Como é que foi esse teu processo? O que tu fala para essas pessoas? Cara, muito bom. Tem muito a ver também com esse papo que a gente teve com a Lu essa semana. Ela falou do jogo do corporativo.
E teve muito isso do jogo do corporativo. Na última empresa por onde eu passei, eu tinha um time grande de pré-vendas, eu era, né, rede de direção de demanda, então realmente era um trabalho bem intenso. Chegava às 7 horas da manhã, saía às 9 horas da noite. Eu tinha o Miguel pequeno e chegava em casa cansada, eu tinha poucas horas com ele durante a semana. E ainda fazia coisa da Rapor, né? A gente dava aula ao final de semana. Tinha dias que era meio-dia, do meio-dia a 1h. Eu não ia almoçar porque eu tava resolvendo alguma coisa da Rapor. Mas as coisas da Rapor me brilhavam o olho. Não era cansativo pra fazer. Eu gostava de fazer, porque eu tava fazendo aquilo pra nós. Era pra mim, então era algo meu. Não que as coisas da empresa eu também não fizesse com brilho no olho, não é isso. Mas eu tinha uma obrigação, tinha algumas coisas ali que eu não... Tu escolheu estar ali fazendo aquilo em outro horário. Isso, mas ali eu tinha uma obrigação. Então, nem sempre a gente faz o que a gente gosta, tem vezes que a gente faz o que a gente é obrigado a fazer, tá tudo bem. Mas eu realmente, eu tinha escolhido a liderança, é o ônus e o bônus. E em algum momento... Lembra daquela mentoria que eu fiz em 2020? Essa saída para ficar direto na Rapor aconteceu de 2022 para 2023. Então eu tava indo lá, eu era head, depois eu ia passar por outros cargos, até que em algum momento eu chegaria nessa diretoria que eu estava almejando. Isso ia acontecer, era meio que inevitável que em algum momento isso fosse acontecer. Mas eu comecei a olhar para esse jogo do corporativo. Eu quero isso? É realmente isso que eu quero? É realmente esse jogo que eu quero jogar? Eu tenho paciência para isso? E quando eu falo paciência, gente, não é assim, de ser boazinha, de... Não, paciência / estômago. Eu vou querer fazer o que é preciso para chegar, porque fazer o que é preciso não é só fazer o teu trabalho. É fazer as coisas que você precisa para chegar lá. E aí eu percebi que não. Eu tenho um perfil ID, a gente, né, até já tivemos um episódio aqui falando sobre perfil comportamental, mas eu tenho um perfil dominante alto e influenciador alto também. Então, eu tendo a querer fazer as coisas do meu jeito. Eu falei, poxa, se eu estiver aqui, eu sempre vou ter uma presidência acima, né, um founder acima, para ele trazer como as coisas vão ser. Eu não vou conseguir fazer as coisas do meu jeito. Não tem problema, eu posso sair e fazer em algum outro lugar ou achar alguém que case mais com a minha maneira. Mas o empreendedorismo era essa minha força de... Se eu quero fazer assim, eu faço. Se agora eu quero só dar treinamento, eu só dou treinamento. Se agora eu quero só fazer isso aqui, eu também vou pagar o preço por isso. Essa minha escolha também vai vir com um preço. Mas foi um preço que eu escolhi pagar. E foi aí que eu decidi que eu ia empreender. No início, e a gente já falou sobre isso, tem momentos em que tu pensa, no corporativo eu estaria ou ganhando mais, ou eu estaria mais segura, ou os benefícios compensariam, mas eu não teria a liberdade. E tá tudo bem, pode ser que a liberdade seja uma liberdade para trabalhar das 6 à meia-noite, mas é pro meu negócio, é pro meu crescimento. Hoje tem dias que trabalho até mais tarde, mas tem dias que se eu quiser começar às 10 e levar o Miguel na terapia primeiro e depois ir pro escritório, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu sei o que eu preciso entregar, tenho as minhas demandas, eu tenho os meus sócios, a gente tem acordos claros e é isso que acontece. No corporativo, Fê, nem sempre dá para fazer isso. No corporativo, é o jogo do corporativo, como tu falou. E aí tem pessoas que amam esse jogo. E elas vão crescer e o sonho delas é aquele. Outras pessoas não têm certeza, até colocam um pé no empreendedorismo e aí percebe, opa, peraí, isso aqui é muito areia movediça pra mim. Não me sinto confortável, não é pra todo mundo, né? E tem uma outra coisa, eu percebo que dá certo no empreendedorismo quem já passou também por cadeiras de liderança. Por quê? Quando a gente é só funcionário, só colaborador e a gente não lidera ninguém, a gente tem uma visão dos vilões. Ai, porque o meu líder não dá bola. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque ele não tem tempo pra mim. Não sei... É tudo assim muito... A gente, provavelmente, em algum momento já pensou isso também. A gente tem meio que um vitimismo ali, ou a gente tem uma outra visão das coisas. A gente não tem a visão do topo. Quando a gente vai para uma liderança intermediária, a gente já começa a olhar isso, que é uma liderança tática, uma liderança mais operacional. Eu já tô vendo o que tem que fazer, eu já recebo uma ordem e já executo. Agora, quando você tá numa liderança estratégica, você tem outra visão completamente diferente. Cara, você não tem o tempo do joguinho do colaborador, você não tudo aquilo que quando você é colaborador é muito importante, na liderança estratégica tem outro peso.
Quando a gente sai dessa liderança estratégica, eu também desenvolvi resiliência suficiente para conseguir empreender. Que quando eu sou só, imagina que eu fosse uma pré-vendedora, nunca tivesse passado pela cadeira de liderança e vou abrir uma empresa. Eu não tenho ainda essa resiliência. Como é que eu chego naquilo se eu, enquanto colaboradora, nunca cheguei? Como é que eu chego num faturamento, enquanto pré-vendedora, abrindo a minha empresa, de, sei lá, não, quero faturar 1 milhão. Se enquanto CLT eu nunca cheguei num salário, sei lá, maior do que 5, 10 mil. Gente, se tu entende, Fê, a conta não vai fechar. Sim. E aqui entra um ponto que é do autoconhecimento, né? Que tu foi descobrir, passando por... Não foi de uma hora para outra. Foi passando por várias etapas, conversando com muita gente, investindo em mentoria, Sim, investindo sim. em ferramentas que te dessem essa clareza. E eu lembro muito quando tu fez uma mentoria e tu voltou falando do Ikigai. Falou, Fê, Sim. fiz meu Ikigai, já sei para onde eu quero ir. Meu Deus, é educação, é ajudar as outras pessoas, é estar nas empresas, é isso. Aquela, pra mim, foi uma ferramenta, assim, quando tu me falou, mudou uma coisa na tua cabeça, né? Mudou. Não, e essa... Foi nessa mentoria, inclusive, que eu falei da diretoria, que eu descobri que tinha... comecei a olhar com outros olhos, comecei a preparar algumas coisas. Eu falei, beleza. E foi ali que eu descobri o Ikigai. E eu levo também para quando a gente tem a formação de liderança, eu falo sobre isso, falo sobre propósito. Porque a liderança é muito solitária, tem muitas coisas que não são tão legais e que vai funcionar. Sim. E você vai se dedicar a isso se tu tiver disposto a pagar aquele preço também. Ela tem um preço. A liderança tem um preço. E tá tudo bem a pessoa também, saio do corporativo, vou empreender. Putz, entendi que não é pra mim. Voltei. Cara, volta. Voltei. Não tem problema nenhum. Às vezes parece que a pessoa tem que seguir aquele caminho pra sempre. A gente já falou sabe? isso, né? Na verdade, não é que a pessoa tá preocupada com isso. Ela tá preocupada com o que os outros vão falar dela. A gente fala sobre isso, né, amiga? E muito pela expectativa também, né? Ah, não. Então eu vou fazer um curso. Aí o meu curso custa R$100. Aí eu vou multiplicar por tantas pessoas que vão comprar, eu vou ficar milionária assim. Que na prática não vai acontecer. Talvez para algumas pessoas isso funcione. E assim, meu Deus, fechou ali. Em 2 dias ela já fez o que ela não fez em 1 ano numa empresa. Mas essa não é a regra, essa é a exceção. Eu acredito que essa expectativa versus a realidade acaba frustrando muita gente. Porque várias vezes eu falo, e Gé, como é que estão as coisas? A Gé não responde. Gé, aí eu ligo. Amiga, tá tudo bem? Fê, hoje eu tava na estrada, mal comi direito, saí de uma reunião, fui pra outra coisa, tô toda atrasada. Quando vê Jéssica, 11 e pouco da noite, respondendo as coisas. Final de semana, também, acordos. Então, como que tu vê Tu te imagina, não sendo mais empreendedora e voltando pra uma empresa, tipo, Jéssica, eu quero te contratar pra ser a diretora de receita ou de enablement, e tu vai ter carta branca aqui na minha empresa e um salário atrativo pra ti. Tu sente que pesaria? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Todo ano eu Tem me faço resposta? essa pergunta. A resposta é depende, Fê. Depende. Talvez hoje eu não me vejo indo para outra empresa, mas também não recebi até o momento alguma proposta que me brilhasse tanto o olho quanto o empreendedorismo me brilha. Porque às vezes tem uma empresa, e a gente fala sobre isso, empresas que a gente gostaria de trabalhar, né? Tem uma empresa que está crescendo ou que está desenvolvendo alguma coisa que eu olho e falo, que produto fantástico, eu adoraria vender esse produto, eu adoraria trabalhar com isso. Ou às vezes, eu sou também movida por um ambiente de alta performance. Eu olho para alguma empresa e tem um baita ambiente de alta performance. Eu falo, cara, eu gostaria de estar nesse ambiente. Posso fazer isso dentro da minha própria empresa, na consultoria, criar um ambiente de alta performance, mas eu ainda não recebi não chegou essa proposta, mas eu digo que depende porque o quanto aquilo me brilharia o olho para fazer. Eu não tenho nenhum problema, se em algum momento isso acontecer, falar, sócios, estou vendendo a minha parte, quero ir para cá, porque eu não tenho problema em mudar. O ir alto, né, gente? O ir alto se arrisca, né? O D vai, faz as coisas, mas... depende de, isso tá brilhando o meu olho o suficiente pra eu ir pra lá com amor mesmo? Porque se for só pelo dinheiro, eu vou me frustrar. Só o dinheiro não vai mais, hoje, só o dinheiro não é mais suficiente pra que eu faça coisas ou abra mão de valores inegociáveis. Não, eu tenho que ter alguma coisa ligada a mais, eu tenho que ter um propósito, tem que ter algo que brilhe o olho, pra eu falar, não, então eu vou aceitar esse desafio. O dinheiro pelo dinheiro... tem tantas formas da gente ganhar dinheiro hoje
E às vezes fazendo coisas que eu falo assim, cara, eu poderia ganhar esse dinheiro, mas eu não faria isso, então eu não vou ganhar. Se fosse só o dinheiro pelo dinheiro, a gente tava fazendo coisas que a gente não gosta ou que não estão ligadas com o nosso propósito pra ganhar mais. E não é isso. Sim. De novo, autoconhecimento e ser uma pessoa também que tem clareza que nada é permanente. Não. Hoje eu tô aqui, amanhã não se sabe. Lembra dessa música? Vivam agora. Eu acabei de pensar nela. Mas eu não vou cantar, quem faz coral aqui é a Jéssica. Não, também mas não ela vou não vai cantar também. Não, também não vou se cantar. preocupem, Não, amiga, sigam não. aqui conosco. Não, vamos espantar Os nossos a audiência cantando. Jé, o que tu vê pro teu próximo ano? Fê, que pergunta capciosa. Muito... Tá fazendo várias coisas, né? Conteúdo, representando marcas, junto lá nas empresas, dando aula, fazendo evento, que tá voltando a fazer evento, Exato. Palestrando. Tem algumas O que a coisas Jéssica que eu quer gosto... pra 2026? Tem algumas Joga pro coisas que eu universo gosto aí. muito, muito de fazer. Por exemplo, eu me vejo continuando nas empresas dando treinamento e fazendo os times evoluírem. Eu gosto muito disso. Eu me vejo... Esse projeto do podcast eu comecei porque eu gosto de trazer pessoas boas para estarem aqui. Então, eu me vejo continuando. O podcast vai continuar no que vem. Eu já tenho até nomes que eu quero trazer, momentos. Eu comecei esse ano uma newsletter que, no início, eu comecei porque eu queria testar o formato de conteúdo. Confesso que a Fê criou a newsletter dela e eu falei, gente... eu acho que esse negócio é legal. E um dia a Fê perguntou, mas por que tu quer fazer uma news? Eu falei, Fê, não sei, é um formato que eu nunca testei, deixa eu testar. Eu não tinha nem clareza do porquê que eu queria. Nem sei o que é uma news, mas vou fazer. Mas eu vou fazer. E eu confesso que agora eu faço, a minha news é quinzenal. Mas o processo de pensar no tema, de pesquisar e de criar um artigo mais complexo... Cara, tem sido muito bom para depois eu também criar aulas e fazer alguma outra coisa em relação a isso. Então, eu gostaria de continuar com a news. Eu queria, talvez, conseguir chegar em alguns mercados que a gente ainda não tá hoje para educar, porque eu tenho essa coisa da educação. Esse ano eu cheguei em indústrias, cheguei em segmentos que eu nunca tinha chego. Achei muito fantástico, mas ano que vem eu queria fazer mais isso. E eu queria estar mais... Eu queria viajar mais para conhecer a realidade das empresas, sabe? Viajar, passar um dia na empresa, depois fazer uma convenção ou fazer um workshop ali grande. E eu me vejo fazendo muito isso. Uma outra coisa que eu descobri que eu gosto, depois que nós fomos convidadas para a nossa primeira palestra de evento, é palestrar. Eu descobri que, cara, eu gosto do palco. Estar lá, falar daquele assunto é bom. Me vejo fazendo isso no próximo ano também. Mas eu devo continuar com isso. E o evento presencial, que a gente faz ali a imersão, é meio que uma continuação de tudo isso. Então, ano que vem eu devo ter ali 2 ou 3 edições do evento presencial. Ele toma tempo e energia, então não dá para fazer, todo mês. Mas é uma oportunidade daquela pessoa que às vezes não vai conseguir comprar uma consultoria ou... Não tá no momento da gente botar uma consultoria, dela sair de lá com coisas práticas e mão na massa para já implementar. Isso é uma coisa que eu amo nos nossos conteúdos. Prática. Todo mundo fala isso pra mim, tá? Jé, eu adoro, já fiz vários cursos, mas o de vocês é na prática mesmo. Prospecção na prática, né? Até porque a gente está no mercado prospectando, vendendo, em contato com o dia a dia mesmo, né? Do que acontece. Não é balela, né, amiga? A gente fez, né? A gente estava lá fazendo. E faz, e vai continuar fazendo ainda. Tu falou ali sobre tudo o que tu quer fazer, mas é basicamente tudo que tu faz hoje. Exato. Não tem, amiga, não tem nada novo. Se tem, também eu não pensei nele ainda e não botei energia. E não precisa ter coisas novas, né? Não. É continuar fazendo, é a constância que a gente tanto conversa. Falar para talvez um público maior, falar para outros eventos. Eu tenho uma vontade também de ter alguma coisa voltada. A gente estava falando disso no almoço, né, Fê? Tu falou que tu queria ter o Clube do Livro. Talvez, gente, no momento em que esse podcast for lançado, já tenha o Clube do Livro da Fê. Meus canais. Então, @Fernanda_B2, talvez já tenha o Clube do Livro lá. E a Fê é uma pessoa que se dedica muito à leitura. Ela fala de organização, de como você pode pegar um conteúdo e realmente transformar ele em algo prático na sua vida. E a gente estava falando sobre isso. E eu tenho vontade de criar alguma coisa relacionada a desenvolvimento. Mas não só a leitura ou
só o curso ou... Não, um desenvolvimento como um todo, sabe? Linkando vários pequenos conteúdos que a gente vai vendo. E, eu estudei de DISC. Opa, conecta. Agora eu estudei perfil de não sei o quê. Conecta aqui também. Agora eu fiz isso. E meio que conectar esses vários pensamentos. Porque durante a nossa jornada a gente foi fazendo várias coisas... meio que numa área de desenvolvimento, e eu não sei se é um clube de desenvolvimento, se é uma comunidade em que a gente vai olhar para aquilo, mas não só de prospecção, ou só de venda, ou só de liderança, de pessoa, desenvolvimento da pessoa. Porque nos últimos 8 anos, até eu chegar na fase das startups, eu desenvolvi um tanto, normal. Mas nos últimos 8, eu apliquei tanta coisa, eu vi tanta coisa, a gente leu tanta coisa boa que eu falo, cara, eu vou morrer com isso pra mim? Não, eu queria passar pra frente e inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, a buscarem. Cada vez que a gente recebe um mentorado, um aluno que fala que se inspirou na gente, que buscou mais conhecimento porque a gente estava falando sobre aquilo, eu sinto que eu fiz a minha parte no mundo. Real, assim, real. Não é balela. Eu sinto que eu fiz... Cara, eu fui essencial aqui, tá? Muito legal. Eu também passo pela... Ai, Fê, conta assim... Eu vou fazer a mesma pergunta pra ti. O que tu se vê fazendo ano que vem? Antes de eu responder, eu vou chamar o nosso Momento Agendor, que patrocina o nosso podcast. E aí eu vou ter tempo pra pensar e eu já volto pra responder essa boa pergunta. Boa. É boa, né? É boa, amiga, é boa. O Vendas Não é Bagunça tem patrocínio de Aquila, a aceleradora comercial, que é a aceleradora que te ajuda a criar sua área de prospecção do zero ou melhorar os seus processos comerciais. Também temos o patrocínio de Rapport. Se você tem pré-vendedores na sua empresa ou se você é um pré-vendedor, a Rapport te ajuda a melhorar a sua performance através do curso e da comunidade. Temos também o patrocínio de Agendor, o CRM que aqui traz pra gente o momento fora do forecast. E se você quer testar o Agendor gratuitamente, o link vai ficar aqui na descrição. E por último, mas não menos importante, o patrocínio da Track, a agência que realmente acredita que vendas e marketing devem andar juntos. Para você conferir mais sobre os nossos patrocinadores, confira o link que eu deixei aqui na descrição para você. Então tá bom. Pensei aqui nesse breve momento que o nosso querido Agendor nos patrocinou. E ano que vem, Jé, eu me vejo fazendo as mesmas coisas com uma intensidade diferente. Então hoje eu tô muito intensa em muitas coisas, eu vou dar uma reduzida na intensidade. É meio contra-intuitivo. Mas tu vai reforçar a intensidade naquilo que faz sentido. Então esse ano a minha estratégia foi... Eu vou criar uma newsletter e postar toda semana. Então, desde fevereiro, eu estou comprometida a postar toda semana. Eu montei um canal no YouTube, que é o Fernanda Garcia. Pode procurar Fernanda Garcia Vendas. Acho que vai encontrar toda semana. Tá animal o teu canal no YouTube. Toda semana eu tenho conteúdo. E lá eu invisto dinheiro, invisto tempo. E tá muito legal. Tem posts no LinkedIn, todo dia. Comecei a ser mais constante no Insta. Só que fora isso... Eu tenho mentorados, eu treino empresas e mentoro empresas. Nós temos a Rapport em conjunto, que os alunos também demandam a nossa presença e isso é muito legal. A gente cria aula, a gente leva conteúdo. Exato. E eu trabalho no fundo de investimento, que é a Ipseed Ventures, conversando com os empreendedores. Eu tenho uma rotina, eu tenho responsabilidades. A gente faz evento também, palestras. Então, assim, é bastante coisa. E eu tento equilibrar todos os pratinhos. E para ano que vem, eu vou me manter na Ipseed, eu gosto muito do projeto, de tudo que eu faço lá. A gente vai intensificar mais aulas na Rapport, a gente está refazendo aulas também. Quero continuar com as mentorias e treinamentos e palestras, mas eu imagino que na parte de conteúdo, eu vou trazer conteúdos mais densos, numa frequência um pouco menor. E eu quero tirar do papel um clube de estudos que vai falar de prospecção, de vendas, vai falar de outros conteúdos também de desenvolvimento pessoal, de empreendedorismo, de coisas que eu estou estudando. Eu sei que as pessoas que eu me conecto estão também, e muitas vezes falta esse grupo pra gente falar, olha, vamos sair um pouco das redes e voltar um pouco pro papel, pra caneta, vamos desenvolver. E quero trazer uma parte prática. Então, é um projeto que eu tô maturando e vou precisar de tempo pra isso também. Porque eu tô ansiosa já pra esse Não dá pra fazer tanta coisa e com qualidade. Eu vou ter que escolher as minhas batalhas. Esse ano foi muito ano do plantio. Sim. Ano que vem vai continuar sendo, mas
eu tenho que escolher melhor os lugarzinhos da terra, assim, Sim, sabe? e tu vai vendo também aquilo que mais deu boa. E que eu mais Cara, me isso identifiquei, aqui- onde eu quero botar isso. energia. Ah, isso aqui deu boa, eu gostei, isso aqui me trouxe um resultado legal. Quando a gente fala de resultado, não é nem só de dinheiro, né? Não, Resultado de prazer de voltar, fazer, né? exato. E se vocês estão nos acompanhando aqui, já pensam, putz, Gé, eu vejo muito tu fazendo isso. E Poxa, Fê, Deus, gente, comenta. Eu já vejo muito tu fazendo aquilo. Gé, na tua cara é tal coisa. Manda aqui pra gente, que vai ser bem legal. As pessoas que Vai. nos conhecem também, que já nos acompanham. E já fala aí, pô, vocês acompanhariam a Gé ali num clube de desenvolvimento? Me acompanhariam num clube de Pensando, a gente leitura? até pensando que esse clube do desenvolvimento que eu quero fazer... Tá na tua cabeça, mas Não, o jeito ele que tá a na Gé minha é... cabeça. E é uma coisa que eu gostaria de fazer presencial. Se você é de Blumenau, Santa Catarina... eu não penso em fazer presencial. Porque eu queria me encontrar com as pessoas. Mas assim, claro, dá pra gente fazer, tipo, Santa Catarina, eu fazer alguns encontros em outras cidades. Mas era uma coisa que eu queria On the road. físico, sabe? Entendi. De lá da gente se reunir aqui numa terça-feira à noite, da onde que veio essa ideia? Eu já tenho essa ideia há um tempo, mas quando eu fui no último encontro do Growth Club, eu falei, nossa, eu amei isso aqui. Eu te juro que eu te imaginei tendo um desses, tá? É muito. tua Não cara, só tu de gosta. growth, do desenvolvimento como um todo. E, pô, a Bia criou um movimento tão legal. Incrível. Eu falei, nossa, eu adorei isso É que aqui. a Gé gosta vibe, de cara, pensar. a vibe. A Gé gosta de pensar na experiência. Na caneca, aí com a frase da pessoa. Aí ela gosta de pensar em detalhes, assim, que é muito de quem organiza coisas. Gente, vocês não sabem, muitos não sabem. Mas a Gé, Páscoa. Já fez coisa de Páscoa, de doce. Já tive de tanta não sei o empresa, quê. já tive tanta Tipo assim, coisa. ela gosta de fazer. Eu gosto. Botar a mão na massa, Então né? eu vou fazer. Eu falo, Jéssica, amiga, eu compro, eu divulgo, eu Mas, valorizo. Mas isso daí já não dá pra mim. E, amiga, vamos só voltar um momento agenda pra eu contar a minha historinha? Vai lá. Não, agora que vai entrar. Agora que vai entrar. Porque agora a gente falou da Páscoa. E aí eu quero conectar isso com Jéssica. Vamos para o nosso momento fora do forecast. Que é o nosso momento agenda aqui para conversar de coisas que talvez as pessoas não saibam. E tem muita coisa. Será que tu tem alguma coisa que eu não sei? Amiga, com certeza. Fale. Meu Deus, é que tu falou da Páscoa, daí me lembrou de tanta coisa. Mas sim, eu já tive doceria. Eu já tive... mas eu vou contar a história da Páscoa. Pô, a história da Páscoa é boa. Eu A ia contar história é outra, tua. tá? Eu ia contar outra, mas Conta as duas. Tu trouxe a da Páscoa. Teve um ano que eu já tava... Eu já tinha tido doceria anteriormente. O Gabriel nasceu e eu fui me envolver com a história dos doces. Sempre gostei de fazer doces e gostava muito disso. E aí teve um ano que eu falei, eu acho que esse ano eu podia fazer ovos de Páscoa para vender na Páscoa, porque é um negócio que dá lucro, as pessoas compram. É tipo quem inventou de fazer o morango do amor esse ano e deu boa e ganhou um dinheiro. Era a Jéssica tá? só não fez. Eu não tinha tempo, né? Se não, amiga, eu já tava lá, né? Uhul, eu e o morango do amor. Mas não tinha tempo hábil pra fazer isso. Comprei muitos, inclusive, morangos do amor. Eu gostei, cara, eu gostei da experiência. E daí eu falei assim, vou fazer. Aí numa Páscoa eu fiz e deu boa. Na Páscoa seguinte, fiz também e foi legal. Só que aí, no meu terceiro ano, o que eu fazia? Eu pegava férias pra me dedicar naquele período na Páscoa e eu consegui fazer uma produção legal. Eu falei, esse ano eu vou vender pra empresa. Eu vou fazer uma Páscoa B2B. E aí, gente, eu já tinha experiência com prospecção. Eu montei uma lista de empresas para quem eu queria vender em Blumenau. Se você trabalha com algum produto que você quer vender para empresa B2B, fica aqui. Montei a minha lista, mandei um e-mail. Olha o título do meu e-mail. Páscoa 2020 e alguma coisa, tá? Sei lá, Páscoa 2020, inclusive. Não lembro qual era o ano que eu tava fazendo isso. Páscoa 2020. Porque se eu mando isso para um RH, o que ele imagina que seja? Internamente falando. Ele acha que é um e-mail que alguém está definindo alguma coisa. Então, ele abria o e-mail. Eu me apresentava brevemente no e-mail e eu me oferecia para deixar na portaria dele uma amostra de chocolate. Gente, alguém vai dizer não para uma amostra de chocolate? Então, acontecia dele dizer, não, Jéssica, pode deixar que sim. Nisso, eu já tinha o nome da pessoa do RH, eu deixava um bilhetinho escrito à mão, uma amostra, era um negocinho com várias amostras ali. Já deixava o meu catálogo com os valores para o B2B, então acima de X unidades ele já tinha um desconto.
E, cara, eu botei meu pai maravilhoso. Falava, pai, preciso de alguns contatos. Meu pai tem contato com algumas empresas. Eu falei, agora é o momento de você ativar. Eu preciso que você entregue. Eu entreguei pro meu pai 20 amostras. Eu falei, pai, entrega em 20 empresas. Que tenham pelo menos 10 colaboradores, 15 colaboradores, enfim, era Páscoa B2B. Meu pai entregou. Aquele ano, pra vocês terem ideia, eu vendi mais de 1.000 ovos. Eu vendi mais de 1.000 ovos no B2B. Eu tive que contratar, era só eu e meu marido. De repente, a gente tinha 3 freelancers ajudando a gente na semana da Páscoa. Eu tinha entregador, eu tinha gente fazendo negócio. A receita era nossa. E aí, eu tinha os projetos que as empresas tinham feito comigo. E eu falei, cara, muito, muito legal. Então, foi assim, sei lá, eu não sei o que a gente vai fazer amanhã, mas... experiência com as coisas, dá certo, vai dar, entendeu? Experiência a gente tem. E se você sabe prospectar, entregar o teu produto, vender, você pode vender qualquer coisa, cara. Ovo de Páscoa, você pode vender ovo de Páscoa. Não, olha que baita ideia, né? Não, quando surgiu o Morango do Amor, eu falei, eu passei meu casamento com a Páscoa, gente, foi maravilhoso. Eu falei, vai ter Morango do Amor aí na tua casa. Fê, não fala muito, que senão eu já penso, mas não dá. Não dá. Eu sou dessas, eu quase tive um... Não, brincadeira, não ia dar tempo, não dá. A rotina desse ano não permitiu. E falando sobre rotina, entra o meu último ponto pra gente já ir pro nosso encerramento, que é rotina de desenvolvimento. Como que tu faz pra seguir te desenvolvendo no meio a tanta coisa, família, projetos, eventos, palestras? E o que tu pode dizer pra quem tá nos acompanhando que seria um caminho para essas pessoas começarem a se desenvolver mesmo na carreira delas, no momento que elas estão de vida? As pessoas às vezes me perguntam, como é que tu dá conta? Pra quem não sabe, né? Tenho 2 crianças. Casada, tem cachorro. Exato, tem cachorro, sou casada. Os meus pais moram aqui em Blumenau, eu passo bastante tempo com eles, tenho as minhas irmãs. Como que eu dou conta e continuo ali fazendo as coisas? Em alguns momentos, tem semana que eu não tenho tempo para parar e fazer um curso. Mas eu sempre tô na estrada, então eu tenho tempo de ouvir um podcast novo. Eu tenho tempo, eu leio todos os dias, de manhã e à noite. Eu sempre tô lendo 2 livros, um técnico e um... de alguma outra coisa para eu também conseguir me desligar. Então, tenho sempre 2 rotinas ali de leitura, que pode ser 10 páginas. Foi 10 melhor minutos. do que não ter lido nenhuma página. Uma página. Exato. E eu tenho algumas coisas que eu priorizo porque eu quero chegar em algum lugar e aquilo pode ser que aquela ferramenta me leve. Então, eu faço inglês toda semana. Agora a gente faz, mais aulas de conversação e tal. E toda semana eu tô lá, quarta-feira de manhã. Tem semanas que eu vou ter algum compromisso naquela quarta-feira de manhã. Então, eu já sei que aquela hora do inglês que eu faria na quarta de manhã, eu vou ter que colocar na minha agenda sem o professor para fazer em outro horário, porque ele não vai estar disponível do outro horário. Mas eu vou estudar de alguma outra maneira. E é não negligenciar aquilo que é o importante. Poxa, se eu considero que o inglês é importante para abrir a minha próxima porta, eu não tenho como não fazer. E é parar, Fê, de achar que a gente não vai conseguir. Eu vejo muita gente que pensa assim, eu queria tanto trabalhar numa empresa gringa, mas eu não tenho inglês. Tá, mas o inglês, ele é aprendível. É super possível que tu aprenda. Tem pessoas que têm menos capacidade intelectual, do que você, que aprenderam. Mas é muito difícil. Então, eu não vou conseguir chegar nessa posição porque eu não tenho essa habilidade. Gente, mas essa habilidade é treinável. O que eu não consigo treinar é a atitude. Habilidade e conhecimento é possível desenvolver. Mas é parar de achar que ou a gente não vai ser suficiente, ou a gente não vai conseguir fazer aquilo. Cada vez que eu digo pra mim mesma que eu não consigo, eu tô 100% certa. E cada vez que eu digo pra mim mesma que eu consigo, eu tô 100% certa. Sou eu que defino. É a mentalidade estoica, né? Mas sou eu que defino, é a minha mentalidade que vai definir. E por isso que eu sigo fazendo. Nem sempre eu tenho uma rotina, nem sempre eu consigo fazer exatamente as mesmas coisas nos mesmos dias, mas se eu tiver um tempo livre, eu vou conseguir priorizar aquilo. Então agora, por exemplo, eu estou estudando mais de algumas coisas que eu demorei para começar a estudar. Eu demorei para começar a estudar finanças, eu demorei para começar a estudar alguns outros assuntos que outras pessoas às vezes já estudaram muito, mas a gente nunca tá velho demais para aprender uma coisa nova. Claro que não. Não, muito bom. Jé, chegamos no nosso fim. Eu adorei, sabia, amiga? Eu poderia ser entrevistada mais vezes. Não, eu sou a melhor pessoa pra te entrevistar também.
É verdade, é porque a gente se conhece muito, é verdade, é isso aí. verdade. Tu é a melhor pessoa. Deixa pro pessoal, onde é que eles podem te encontrar, em que rede que tu tá, falando sobre o quê? Eu tô no @mentora Jéssica, no Instagram, e no Jéssica Bosco, no LinkedIn. Essas são as duas E YouTube? principais redes. E YouTube, isso, eu ia chegar lá. E no YouTube e no Spotify, no YouTube eu estou como Mentora Jéssica também, e no Spotify com Vendas Não É Bagunça. Então, se a pessoa quer conhecer um pouco mais, o Vendas, se digitar Vendas Não É Bagunça no YouTube, também vai chegar no meu perfil. Mas lá no perfil, então, eu tenho agora uma série de introdução ao pré-vendas. E eu já pensei em fazer outros tipos de vídeo, mas pode ser que nesse momento ainda não tenha. Você vai entrar lá e só tem a série e o Vendas Não É Bagunça. E o projeto do podcast é um projeto que eu tô adorando fazer. Se eu vou ter mais coisas do projeto, eu ainda não sei, mas ele tem aberto umas portas muito legais e eu tenho recebido pessoas tão legais que eu falo, cara. É isso. Já só de sentar e ter uma aula com a pessoa que a gente convidou pra mim já valeu, tá? @mentora Jéssica e Jéssica Bosco. Muito bom. Jé, muito obrigada por compartilhar. Teremos mais outros episódios, porque sempre sobra coisa pra falar. Ah, com certeza. Mas, do que ouviu até aqui, muito obrigada pela audiência. Se tiver alguma sugestão de convidado, manda aqui pra gente também, que vamos avaliar com todo o carinho do mundo. E até o próximo episódio.